Olá! Que legal que você está aqui assistindo a um dos vídeos da série Tô no Caminho. Eu sou a Ana Horta, sou editora do canal, sou instrutora de Tai Chi Chuan e de Qigong, que são artes corporais ligadas à medicina chinesa. Vamos falar de disciplina hoje? Eu ouço muito isso. Ana, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso cuidar melhor da minha saúde, mas eu não tenho disciplina. Nossa, ouço muito. Então hoje eu vou te falar sobre um dos principais problemas, se não o principal problema, que impede que as pessoas saiam desse ciclo de indisciplina e de culpa também por não conseguir mudar, né? E que impede que elas saiam desse estágio aqui e consigam ir para um outro estágio, né? Consigam fazer transformações na vida. E aí o recado que eu quero te dar hoje é que não precisa ser assim, porque existe um caminho para se reconectar com a saúde, que é um caminho que, ele além de dar resultado, ele é um caminho leve, ele é um caminho prazeroso, não é um caminho de culpa. Aí antes da gente seguir aqui, vou colocar aqui para você um recado muito especial do Dr. Min, que é um dos colaboradores do canal e um grande amigo. Então vamos primeiro para esse vídeo. Eu sou o Dr. Min. Eu queria convidar vocês para participar da jornada da minha amiga Ana. Ana, uma pessoa muito ética, uma pessoa muito boa e muito estudiosa, né? Então ela tem aprofundado seus conhecimentos na medicina chinesa e de Tai Chi, e eu super recomendo vocês a participar da jornada dela. Obrigado. Então é isso, eu te espero na terceira jornada, o Caminho da Saúde Natural, que vai acontecer dos dias 7 a 14 de março, de forma 100% online e gratuita. Clique em Saiba Mais e garanta a sua vaga. E voltamos nós aqui. Continuando o nosso assunto, ninguém tem dúvidas de que viver uma vida saudável, equilibrada, é super difícil, né? Por várias razões. A vida é corrida, falta tempo para fazer o que a gente tem que fazer, atividade física, falta tempo para fazer melhores escolhas alimentares, aí o trabalho absorve demais, cuidar da casa também absorve demais, enfim, um monte de coisa, né? E aí, o que acontece? A saúde vai ali ficando para escanteio, né? Como a nossa última prioridade, né? E a gente para pouco para pensar que a saúde deveria ser a primeira prioridade, certo? Porque se a gente não tiver saúde, a gente não vai conseguir fazer nada. Nada disso. A gente não vai conseguir trabalhar, cuidar da casa, fazer todos esses compromissos que a gente tem que cumprir, né? E não vai conseguir aproveitar a vida, né? Então, o trabalho, o dinheiro, a família, a diversão, a gente só pode aproveitar isso se tiver saúde, certo? A gente para pouco para pensar nisso, porque eu sei também, porque eu sou igual, né? Que quando a gente pensa vida mais saudável, a gente acaba logo associando com um caminho meio tortuoso, cheio de restrições, né? Restrições alimentares, né? Com exercícios físicos que a gente não gosta muito de fazer, não é verdade? Quase que não dá vontade de ser saudável, porque dá trabalho. E aí vira quase como uma obrigação chata. Ai, meu Deus, tem que ser saudável, tem que fazer isso para ser saudável. Não é um pouco assim? Eu me sinto assim. Só que não precisa justamente ser assim. Cuidar da saúde não precisa ser assim. A vida saudável pode ser um caminho leve, um caminho mais interessante e, consequentemente, mais fácil de seguir. Só que aí é que está o X da questão. Para isso, para que ele seja fácil, prazeroso, ele tem que fazer sentido para você. Porque quando ele faz sentido,
a disciplina, né, ter disciplina, fica natural, não fica uma coisa quase que impossível. Para mim, né, fazer coisas que eu detestava porque elas eram consideradas saudáveis, né, isso não fazia sentido. Aquela lista de regras, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que fazer uma hora de esteira e etc, etc. Para mim era muito difícil, era bem difícil eu encaixar tudo isso, né, na minha vida de todo dia, porque eu não gostava de nada disso. Então aí o que acontecia, né? Eu começava o negócio, fazia um pouco, né, não me envolvia e acabava deixando para lá, eu não tinha justamente disciplina para continuar, né? Porque aí, veja, né, não era só uma questão da disciplina, era questão da disciplina mais um caminho que não estava fazendo sentido para mim. E aí chega a medicina chinesa e diz assim, não, para tudo, não é por aí. Tem um outro jeito de fazer. Tem um outro jeito de entender a saúde, certo? Então, por exemplo, em relação à alimentação, a medicina chinesa, ela diz o quê? Em vez de ela te dar uma lista e dizer isso você pode comer, isso você não pode, e pronto, ela diz assim, você tem que olhar a sua alimentação considerando as ações dos alimentos dentro do seu corpo e não contando calorias. Pode ser que um alimento com pouca caloria seja mais adequado para você naquele momento, ou pode ser que um alimento com mais caloria seja o mais adequado para você naquele momento. Entende? Então não é uma questão assim, corta os ingredientes, certos ingredientes, mas é uma questão de usar ingredientes certos na hora certa e para as coisas certas, de forma que eles contribuam com a saúde, de forma que eles venham acrescentar. Isso significa, por exemplo, que a gente pode comer coisas gostosas, não a gente pode combinar, certo? Fazer essas combinações. A medicina chinesa, por exemplo, em relação ao exercício físico, né, ela diz o seguinte, poxa vida, exercício físico não é para ser um estorvo, né? Você está lá, ai meu Deus, vou quase para a forca, vai fazer esteira, é quase que, né, um negócio horroroso, né? Vamos tentar mudar isso? Faz o que te dá prazer. Vamos fazer alguma atividade física que te movimente o seu corpo e que você fique feliz com isso, certo? E não precisa exagerar, com moderação. Você não precisa fazer 5 horas de esteira por dia, ou seja lá do que você vai fazer. O exagero na dose do exercício físico é ruim, né? Ele pode ter um efeito contrário, em vez de dar saúde, ele vai trazer problema. Aí a medicina chinesa fala assim também, faça práticas que circulam a sua energia vital, o nosso Qi, nossa energia vital está aqui no nosso corpo, né? em tudo quanto é lugar. Né? E a gente precisa fazer ela circular para que a gente tenha saúde. Então, que atividades são essas que circulam, né, essa energia? Tai Chi Chuan, Qigong. E essas atividades, ao fazer a energia ficar lá em movimento e essa energia nutrir todos os órgãos, essas práticas dão um boost na nossa saúde. Então, olha só, né, que coisa interessante, porque a medicina chinesa, ela traz essas nuances. Ela entende que a nossa saúde, nosso corpo, o funcionamento do nosso organismo não é algo estático, parado, que é sempre igual, né? Ele está sempre ali, mudando, evoluindo, né? Desequilibrando, equilibrando, sabe? Então, o equilíbrio e a saúde, né, que a gente tem que buscar tem que ser um equilíbrio dinâmico, flexível, como é a nossa vida, como é a natureza. A natureza é sempre igual? Não. Ela muda, ela tem ciclos, o ciclo das estações, o ciclo do mês, o ciclo do dia, não é? Por isso, essa equação de equilíbrio todo dia muda, né, a cada instante. E aí, para a medicina chinesa, isso tem um nome. Isso se relaciona com o conceito das energias Yin e Yang.
essas duas energias, elas compõem tudo que existe, elas interagem o tempo todo, elas estão o tempo todo em movimento, dentro do nosso corpo, fora do nosso corpo, na natureza, tudo é feito de Yin e Yang. Então, veja que na base as coisas não são estáticas, paradas. O nosso organismo está o tempo todo funcionando dentro desse equilíbrio energético. A energia não para nunca, a energia está sempre se movimentando, não é verdade? E aí, no nosso organismo também é assim, ele está de um jeito de manhã, de outro de noite, né, de um outro jeito. Ele precisa de alguma coisa de manhã e de outra coisa diferente à noite. Ele precisa de mais Yang de manhã, que é a atividade, que é a energia, e mais Yin de noite, que é o descanso, que é o recolhimento. Aí, nossa alimentação, né? Quando ela leva isso em conta, ela é uma alimentação que vai reforçar esse equilíbrio Yin e Yang e vai trazer saúde. Então, veja, percebe como o raciocínio é diferente, né? Como é que é uma coisa viva, né? A nossa vida, o nosso dia, está tudo mudando a todo instante, a todo momento, não é? Nossa saúde também é uma saúde viva. Aí eu fiquei pensando assim, né? Quais seriam esses 3 erros né, nos impedem de ter mais saúde, assim, 3 erros até de raciocínio, né? Levando em conta aqui tudo que eu já falei. Aí eu pensei assim, ó, erro número 1 é achar que esse conceito, né, saúde, entre aspas, é uma coisa parada, é uma coisa estática, é uma coisa que não se move e é um estado que você alcança, tipo, chega lá no Olimpo, né? Não é assim, né? Então, a saúde é uma coisa que vai mudando, né? E que a gente tem que buscar a cada dia. Então, acho que esse é o erro número 1, né? Achar que a saúde é estática. Erro número 2. Achar que tem fórmula pronta para a saúde, que tem uma fórmula lá igual para todo mundo. Não. Né? A lista de coisas que entram, você para ter equilíbrio tem lá uma lista. A lista não pode ser igual para todo mundo, porque ninguém é igual, a saúde de cada um também não é igual, a necessidade de cada um também não é igual e o nosso corpo está o tempo todo nesse equilíbrio Yin e Yang, que é o equilíbrio dinâmico. Aí cada um tem que buscar o seu equilíbrio. Erro número 3, né, é embarcar na ideia de que atitudes extremas, regimes extremos, exercícios extremos são garantia de saúde. Na verdade, é o contrário. Exageros não trazem saúde, trazem problemas. Isso é muito bem explicado pela medicina chinesa. Então, essas são algumas reflexões que eu quis deixar aqui para você. Conta para mim nos comentários o que você acha disso tudo. E se você está gostando aí dos nossos conteúdos, deixe o seu like, compartilhe, para que a gente possa ir transformando a nossa visão sobre o equilíbrio. E, claro, ficando mais saudáveis. E aí eu aproveito para te convidar para a nossa jornada, O Caminho da Saúde Natural, onde a gente vai falar sobre como é possível vencer a indisciplina, fazer as pazes com a nossa saúde e viver melhor. É uma semana de aulas gratuitas e o link de inscrição você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, eu te espero lá.